Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Com muita alegria que nós estamos aqui, né? Mais um domingo na presença do Senhor. Damos graças, né, por estarmos aqui, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor Jesus, por estarmos aqui, ó Pai, a mais um domingo na Tua casa e na Tua presença. Agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado, ó Pai. Agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares. Ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor vai de encontro, Senhor, à vida dos irmãos que estão a caminho, ó Pai. Os que não puderem vir, Senhor, faça uma visita em cada lar, em cada família. O Senhor conhece, Senhor Jesus, a cada situação, Senhor. Se tiver algum enfermo, ó Pai, entre com providência, entre com cura, meu Pai. Deus amado, Deus querido, agradecemos, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia. Agradecemos pelos livramentos, Senhor Jesus, e pelo Teu cuidado. Deus amado, Deus querido, fala conosco essa noite, ó Pai, através da Tua palavra, dos Teus louvores, Senhor. Deus amado, Deus querido, continue abençoando a vida do pastor, ó Pai, dando saúde e sabedoria à Tua família, ó Pai. O Senhor conhece o desejo do Teu coração. Entra naquela causa, meu Pai. Aos nossos olhos é impossível, mas para Ti não é, Senhor, em todas as situações. Supra todas as necessidades, meu Pai. Vai de encontro, Senhor Jesus, a cada lar nesse momento. Deus amado, faça uma visita nessa noite, Senhor. O Senhor conhece o nosso apelo, o nosso coração nessa noite, ó Pai. Assim eu agradeço, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos cantar aqui. 375. 375. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazendo os céus, ecos das celsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, Jesus. Vamos cantar aqui o 304. Aleluia, glória a Deus. Trezentos e quatro. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu onde entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler a palavra em Isaías 43. Isaías 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo nome, e os que criei para a minha glória, e formei e também o fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congregam, e os povos se reúnem. Quem dentre deles pode anunciar isso e fazer-lhes ouvir as coisas antigas? Apresente as suas testemunhas para que se justifiquem, e ouça e diga, verdade é. O 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que o sabais e criais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim
não há Salvador. Eu anunciei, salvei e fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviei inimigos contra a Babilônia, e todos os cadeus fiz descer como fugitivos para os navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que preparou o mar, o caminho e as águas impetuosas, uma vereda, o que faz sair o carro, o cavalo, o exército e a força. Eles justamente se deitaram e nunca se levantaram, então extintos como um pavio apagado. O 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. O 19. Eis que faço uma coisa nova, logo conhecerei porventura. Não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Glória a Deus. Deus maravilhoso, né? Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos dar a oportunidade às crianças que hoje não estão. Vamos dar a oportunidade para o Ministério Feminino. Amém? Som. Céu da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irei deixar aqui para a meditação da igreja o Salmo 121, que diz: Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os
em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos. Voaremos com arcanjos e livre viveremos e pra sempre então diremos: Santo, Santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia. Amém. Que o nosso Deus continue nos abençoando. E agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E pedimos as orações pela festividade do ciclo de oração, que irá ser no dia 23, numa terça-feira, às 6h30, né, para que o Senhor lhe faça, né, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém, né? Glória a Deus. Vou passar a oportunidade para a irmã Beta. Amém? E depois para as crianças. Amém? As crianças que tiverem. Amém? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Tem que estar rodeando. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para dar um testemunho
que eu ouvi terça-feira na loja. Antes, eu quero ler em Salmo 116, que é um salmo de ações e graças. Por tudo a gente tem que dar graças, como diz Paulo, né? Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Amém? Vejam só, irmãos. Eu acredito que se não fosse a mão do Senhor, hoje o pastor ia estar comunicando quase 8 dias, né? Que hoje já é domingo, que eu não ia estar mais presente com os irmãos. Mas como eu tenho alguma coisa ainda na terra para fazer, eu creio, né, que o Senhor tem conservado a minha vida. Na loja, eu mandei colocar uma parede de gesso para dividir as salas, para ficar mais arrumadinho. E nas terça-feiras a gente tem um veterinário. Eu estava com o veterinário lá dentro, na sala, e aí eu saí para atender uma cliente e passar o cartão. O balcão na frente, eu fico de frente ao balcão. Estou eu passando o cartão, estava dando problema a maquineta da menina no cartão. E aí eu explicando para ela o problema no cartão dela. De repente, eu sinto uma mão, aquela mão quando você sente assim no seu peito, jogando você, que na parede, uma das paredes, que é de cimento mesmo, é onde ficam as medicações. Eu sinto essa mão me jogando para junto da parede, onde tem as medicações. A cadeira onde eu fico sentada, que estava de frente ao balcão, ficou do lado. E aí eu caí, sentada na cadeira, e desabou a parede toda para cima de mim. Eu levei uma pancada na perna, tá roxa ainda. Mas aí caiu toda a estrutura. As placas grandes e que de gesso, quando coloca uma em cima da outra, aí coloca umas buchas com gesso também, né? Que é para segurar a parede para ela não ficar vulnerável. E aí essa parede caiu toda para cima de mim. Essa mão que me jogou para cá, que é a mão do nosso Senhor, eu caí sentada, as paredes não chegaram nem aos meus pés. Ítalo estava passando na hora e Val também passando. O que foi isso? Eu estava parada. O veterinário abriu a porta quando viu aquela barulheira toda. Aí disse assim, Beta, o que foi isso? Quando ele viu aquele desmantelo lá, ele disse, ainda existem pessoas que não acreditam que Deus existe na vida. Eu disse, pois é, doutor. Ele disse, Beta, você está branca. Mas eu fiquei mais assustada com essa mão que me jogou lá para cair sentada do que a própria parede que caiu perto de mim. E os clientes que estavam lá fez, Beta, grande foi esse livramento que você recebeu. Eu louvo a meu Deus, porque eu sei que Ele cuida de mim, assim como cuida de todos nós aqui presentes. Porque o nosso Deus, Ele trata. E eu fiquei assim, sem entender, não pela parede que caiu, sim, mas a gente se assusta, mas por aquela arregaça que eu tive que cair sentada lá na posição da cadeira. Se a cadeira estava de frente, de repente ela ficou de lado e eu caí sentada nela. Então, meus irmãos, eu tenho que testemunhar isso aqui, eu não poderia deixar passar, para que a gente veja o quanto o nosso Deus é bom, o quanto o nosso Deus toma frente. E só estar de pé já é uma bênção, já é uma graça do Senhor. Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue nos abençoando. Glória a Deus pela vida da irmã Beta, pelo livramento, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né? Hoje também por volta mais ou menos das 5h10, 5h20, meu esposo ele tinha ido lá para o engenho, que ele está ajudando um senhor lá para fazer um banheiro lá. E ele passa lá o dia todo, de domingo, e até a segunda que ele não está trabalhando mais na barbearia, né? Aí hoje por volta de umas 5h10, 5h15, eu escutei uma voz dele, mas não era ele. Aí quando ele já chegou, era 6h15, eu já estava até preocupada, né? Eu falei, Jesus, preciso ir para a casa do Senhor. Aí ele chegou e falou que a moto não pegou.
de várias formas a moto não estava conseguindo pegar, e já estava começando a escurecer. Então, assim, Deus dá um livramento, né? Deus cuida de nós e dos nossos familiares, amém? As crianças, amém? Amém, glória a Deus, né? Vamos continuar orando pelas crianças, né? Em nome de Jesus. E peço para os irmãos que orem, né? Para a nossa festividade, que está já aí, já dia 23, já é a próxima semana, não é essa outra, né? Vamos estar orando, né? Em nome de Jesus. Eu vou estar passando a oportunidade para o pastor, amém? Para eles primeiro. Então, eu vou passar aqui para o Ministério de Louvor, amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convidamos os irmãos a ficar de pé para juntos louvarmos ao nosso Deus. Então vamos louvar ao Senhor com alegria, porque as bênçãos do Senhor, elas estão sobre nós. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor. Aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Então vamos louvar com alegria, porque o Senhor está aqui. Amém? Me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada, a minha saída, bendita será, eu sou quem tinha uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus faramente se encherão, a minha casa terá sempre. Eu sou minha uma promessa, prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser as plantas dos meus pés, possuirei, eu sou minha uma promessa. Abençoado, em tudo que faço, sou abençoado, por todo lado, sou abençoado, em tudo que faço, sou abençoado.
do Senhor. Se formos para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, o Senhor, Ele tem nos abençoado. Ele tem derramado das suas bênçãos sobre as nossas vidas.
ensine, Senhor, a sermos misericordiosos como Tu, Senhor. Em nome de Jesus, que as pessoas vejam, Senhor, o Teu amor através das nossas vidas, Senhor. Em nós e através de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, através do nosso testemunho, Senhor, atrair as vidas, Senhor, que estão perdidas, que estão enganadas, que estão no lamaçal do pecado, Pai, e trazer, Senhor, para a Tua presença, em nome de Jesus. Nos ensine a amar, nos ensine a sermos compassivos, nos ensine, Senhor, a ver com os Teus olhos, Pai, a sentir com o Teu coração, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que cada dia nós possamos, ó Deus, parecer mais contigo, Senhor, em nome de Jesus, e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos ser, ó Pai, os Teus discípulos, Senhor, aqueles que fazem aquilo que Tu faz, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajude, porque nós sabemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Nós sabemos, Senhor, que sozinho nós não conseguimos, mas Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que capacita, Tu és um Deus, Senhor, em nome de Jesus, que transforma, que nos inclina, que o Senhor nos incline cada dia mais para estar na Tua presença, cada dia mais, Senhor, para estar na Tua casa, fazendo o Teu querer, cumprindo com a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, Senhor, porque só Tu és santo, só Tu és digno e merecedor, Pai. Aleluia, louvado e exaltado seja o Teu santo nome, Senhor. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. A igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Nos diz o texto sagrado: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir Jesus, disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava a Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá.
Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, que anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso irmão Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Amém? Nós louvamos a Deus por estarmos aqui hoje à noite, louvamos a Deus por tudo quanto já foi realizado aqui para a glória do Senhor. Louvamos a Deus pelo testemunho da irmã Beta, o livramento do Senhor. E a gente fica pensando, né? Eu cheguei na loja, negócio diferente, sem a parede. Aí tu fala: que é isso? É milagre, né? É um milagre do Senhor. Quando as coisas estão diferentes, é milagre de Deus. Amém? Tomara que seja sempre assim na nossa vida. Algo diferente seja o milagre do Senhor na nossa vida. Eu quero já avisar os irmãos que nós vamos pregar. Aliás, a mensagem que nós temos hoje a transmitir para a igreja, ela não se encerrará hoje. Não que todas as vezes que a gente não prega, não fica faltando sempre alguma coisa.
ninguém é completo. Então, toda vez que pregamos, com certeza tem muito mais coisa para nós aprendermos no texto sagrado. Mas aquilo que nós pensamos assim, propondo, né, para trazermos como mensagem, não dá para a gente concluir hoje à noite. Então, já vou avisando quem quiser continuar compreendendo o restante da mensagem, venha domingo. Olha, o pastor está ficando sabido, né? Já está amarrando outro domingo. Não, mas é sério, eu não tenho nada para amarrar ninguém. Mas se você recebe a bênção de Deus hoje com essa palavra, há a porção de Deus ainda no próximo domingo, certo, em nome de Jesus. Então nós vamos meditar hoje, baseados em parte desse texto. Isso só em alguma coisa, porque tem muitos assuntos, ou talvez muitos temas que podem se extrair num texto como esse, mas hoje nós vamos apenas, digamos assim, introduzir. Fazermos a introdução no que nós estaremos meditando nesse texto. Louvamos a Deus pela vida de todos que estão aqui conosco. Tem gente nos visitando, tem Albert, né, que é o amigo ali de Irininho. Tem Gilmar e Paula ali também. Eu ia dizer, tem essa menina bonita aqui de óculos, mas essa aqui é Gabi, né? Eu já ia pensando que era outra menina, ó, irmã. Gabi com o rosto ali chega a estar brilhando. Mas que Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. E vamos fazer uma oração ao Senhor mais uma vez. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai Santo, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor, por tua bondade e por teu amor por nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os departamentos da igreja, ministérios infantil, ministério de louvor, ministério feminino, Senhor, que já com gratidão e alegria, satisfação, louvaram o teu nome nessa noite. E nós te louvamos, ó Deus, por partilharmos, Senhor, dessa dádiva dos céus nessa noite. Queremos, em nome de Jesus, te pedir, ó Deus, graça, a lei do perdão dos nossos pecados, Senhor, pois nós precisamos, e rogamos-te, Senhor, que venha nos conduzir no entendimento que a tua palavra tem para o nosso coração. O que nós pedimos, Senhor, é em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei que tem muitos, pode-se extrair aqui vários temas, mas nós queremos refletir em palavras, ou na frase, ou nas frases que foram declaradas pela irmã de Lázaro. Lázaro morreu depois das irmãs já terem enviado alguém até Jesus para anunciar que ele estava doente, porque elas esperavam que Jesus viesse para fazer um milagre, talvez fazê-lo sarar, curá-lo daquela enfermidade. Mas Jesus demorou a vir. Jesus não veio no tempo que elas chamaram, que elas mandaram chamar. Jesus só veio depois que Lázaro morreu. E quando Jesus chega, a Marta é uma das irmãs, é a primeira a ir ao encontro de Jesus. E ela diz para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E se você observar o versículo 21 e 22, ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o 22 ela diz: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela diz no versículo 21, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao mesmo tempo que ela diz essa palavra que parece que é de desalento, ela diz uma palavra de que parece que já se conforta. Mas agora eu sei. Eu estou certa de que tudo que o Senhor pedir, Deus te dará. Vê para aí. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus te dará. Jesus vai e diz para ela assim: o seu irmão vai ressuscitar. Ela responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E agora, Jesus vai dizer para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe responde: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Nós vamos meditar nas palavras dela dizendo: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mesmo ela já havendo dito antes que sabia que se Jesus estivesse lá, o seu irmão não teria morrido, e mesmo assim ela diz: mas eu sei, eu tenho certeza de que tudo que o Senhor pedir, Deus te dará. E Jesus vai dizer para ela: teu irmão vai ressuscitar. E ela diz: sim, eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Parece que aquilo que ela esperava, ou que ela desejava, ter o seu irmão vivo com ela, ela já havia esquecido dessa possibilidade. Isso era possível se Jesus tivesse chegado antes dele morrer. Para ela, ela disse: se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. E mesmo ela dizendo: mas eu sei que tudo o que tu pedires, Deus te dará. Eu sei. Aí o Senhor diz: teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressurgir. E ela vai dizer: eu sei disso. Ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Parece que o que acontece a Marta acontece conosco também nos nossos dias. Acontece comigo, acontece com você nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos. Diante das promessas que nós temos do Senhor, nós às vezes nos comportamos da mesma maneira que Marta se comportou. Marta estava diante de uma promessa de Jesus. Jesus diz para ela: o seu irmão vai ressuscitar. E mais, irmãos, esse mesmo Jesus, de que era amigo delas, de Marta, de Maria e de Lázaro, ele já havia ressuscitado outras pessoas. Nós já falamos aqui que Jesus, ele lidou com a morte em 3 circunstâncias. Uma foi aquela a primeira da filha de Jairo, que ele vai lá procurar Jesus, porque a filha está doente, e quando Jesus vai com ele, que vai chegando em casa, os servos de Jairo saem ao seu encontro e dizem: não adianta mais incomodar o mestre, porque a menina já morreu. Ou seja, ela tinha acabado de morrer. Ainda estava quentinha. Jesus chega lá e ressuscita a filha de Jairo. Jesus ressuscita na hora após, no momento que ela morre, Jesus chega e a ressuscita. O filho da viúva de Naim ia para o cemitério, iam levando o esquife para fazer a sepultura. Jesus encontra a mãe chorando, para e manda o moço se levantar e ele ressuscita. Lázaro, Jesus não encontra ele na hora que ele morre, nem encontra ele na hora que está indo sepultá-lo. É 4 dias depois de morto que Jesus o ressuscita. Ou seja, alguém já disse que Jesus nunca foi no cemitério, porque toda vez que Jesus encontrou com o morto ressuscitou. Se Jesus tivesse ido no cemitério, não ia sobrar ninguém morto lá. Todo mundo que tivesse morto, não importava quantos dias, quantas horas, quanto tempo, ressuscitaria todo mundo. Diz que Jesus nunca entrou no cemitério, porque se ele entrasse no cemitério, a coisa ia ficar feia. Ia restar um bocado de gente ruim para fazer raiva de novo a família em casa, os parentes em casa. Mas o que a gente vai estar pensando hoje, a ideia hoje é a gente meditar na fala
no que Marta falou, ou no que Marta sentia, ou no que estava tomando conta do seu coração, da sua mente nesse momento. Quando Jesus diz a Marta, o teu irmão, ele vai ressuscitar. Imagina o que uma pessoa que perde o seu ente querido mais deseja, é que ele estivesse vivo. É sempre assim. Marta encontra Jesus dizendo para ela, o teu irmão, ele vai ressuscitar. Ela, ao invés de dizer amém, obrigado, meu Deus. Em vez de dar glória a Deus, ela diz, eu sei, mas isso aí, ó, vai demorar. A gente tem a possibilidade, nós temos a facilidade de sairmos, digamos assim, adiando a bênção de Deus para a nossa vida. Nós falamos aqui, sexta-feira, nós estamos estudando a descida do Espírito Santo, estávamos estudando a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A outra semana falamos sobre o dia da descida do Espírito Santo. E ontem falamos depois, o que acontece após o dia. E uma das coisas que nós já falamos aqui, domingos atrás, não faz muito tempo, nós falamos aqui, que é a marca de pessoas ou de uma igreja que é cheia do Espírito Santo e que é o que estava na vida daquele povo, a partir daquele dia, é que a Bíblia diz que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. E a ideia justamente ali é, eles permaneciam, eles eram frequentes, eles eram assíduos. E aí não tinha como, porque a frequência deles mostrava o quão satisfeitos, o quão engajados, o quão ele amava, o quanto eles amavam a esse evangelho que eles receberam. E era um evangelho diferente da maneira como se é pregada hoje. Não é? Pedro pregou lá, depois da descida do Espírito Santo, o acréscimo foi naquele dia só, de pelo menos 3.000 pessoas que creram, e a Bíblia diz que eles creram e foram batizados. Então era crendo e já ia ser batizado, não perguntava se era casado, não perguntava como era que estava a vida, não perguntava nada, eles criam, eu creio, ele está arrependido, tá? Então eu te batizo em nome do Pai, eu te batizo em nome do Senhor, e batizavam as pessoas de imediato. E essas pessoas, eles estavam ali o tempo inteiro ouvindo, aprendendo, e todos os dias eles queriam ouvir, todos os dias eles queriam aprender, e a palavra de Deus era anunciada. E a igreja que começou no dia de Pentecostes, eu estava dizendo essa semana, a igreja ela não foi organizada, ela foi inaugurada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inaugura a igreja, se é assim que dizem que é o que ocorreu no dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo, ele inaugura a igreja, mas ele não organiza a igreja. A igreja, para se organizar, ela precisa ouvir a palavra, ela precisa ouvir a doutrina, ela precisa ouvir os ensinamentos. Porque o que o Espírito Santo vai fazer na vida da igreja é apenas dar poder. A igreja vai ser cheia de um poder que não vai ser mais como no Antigo Testamento. Onde no Antigo Testamento a gente precisa de quê? Nos tempos dos juízes, de um Gideão, de um Sansão. A gente precisa de um homem que se destaque, ou antes, precisa de um Moisés, de um José, para Deus usá-lo no Egito. Na igreja, não. Depois do dia de Pentecostes, o Senhor enche todos do seu Espírito, todos são tomados em línguas, todos falam das maravilhas de Deus e falam para as pessoas das mais variadas línguas, etnias, não importa, todos são usados por Deus naquele dia. E aquele povo que é tomado pelo Senhor, que é tomado pelo Espírito do Senhor, é selado pelo Espírito Santo, eles vão andar agora, eles vão viver agora, ouvindo a palavra do Senhor, a doutrina, os ensinamentos do Senhor, por parte dos apóstolos. Por quê?
Porque se eles continuarem no templo, ouvindo os sacerdotes, eles vão apenas continuar repetindo os mesmos rituais, as mesmas cerimônias, sacrificando animais, pompas, novilhos, cabritos, mas não vão viver o evangelho de Jesus. Eles precisam ouvir os apóstolos, porque eles precisam viver o evangelho de Deus, que é boas novas. Eles precisam ouvir esse evangelho. Essa igreja, nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra, nós recebemos o Espírito Santo, nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos das promessas de Deus para a nossa vida. Não chegamos hoje na igreja e é a primeira vez que nós estamos ouvindo falar do relato da morte de Lázaro. Não, já ouvimos tantas vezes sobre isso. Já ouvimos tantas vezes que Marta questionou, duvidou. E por mais que a gente ouça essa palavra, e por mais que a gente pareça compreender essa palavra, parece que o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, ele não encarna, ele não recebe, ele não envolve-se nessa palavra. Porque senão nós viveríamos posicionamentos de fé diferente do que vivemos muitas vezes. Marta já viu que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Marta já viu que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Marta sabia que Jesus já fez milagres tremendos. E agora ele está dizendo para ela, o teu irmão vai ressuscitar. E ela ainda fica pensando, eu sei, Senhor, vai. Isso vai. Porque a promessa é que nos últimos dias vai ressuscitar. Todos aqueles que são fiéis, todos aqueles que são tementes a Deus, vão ressuscitar para a vida eterna. Eu acredito nisso. Ela não está crendo na promessa de que um milagre está prestes a acontecer na sua vida. A mesma forma nós nos comportamos, mesmo nos familiarizando com o texto, familiarizando com a palavra, sabendo de cor, onde é que está o relato da morte e ressurreição de Lázaro? Está no Evangelho de João, no capítulo 11. Mesmo que a gente tenha isso decorado, a gente esquece que o Deus que fez a promessa a Marta é o Deus que já não somente fez promessas a nós, mas é o Deus que já fez milagres, maravilhas na nossa vida. É o Deus que já nos livrou várias vezes. É o Deus que já guardou a nossa vida, que já nos poupou por várias vezes. E às vezes, quando chega a hora da gente orar, da gente clamar, da gente suplicar ao Senhor, a gente faz isso acanhado às vezes. A gente faz isso cheio de limitações. Como se aquele que fez a promessa para a gente, ele fosse limitado como nós somos. E já pensou, Jesus foi chamado, e quando mandaram chamar Jesus, quando Maria mandou chamar Jesus, para dizer que Lázaro estava doente, não havia morrido ainda, estava doente. Jesus ficou lá. E 2 dias ele ainda ficou no lugar onde ele estava. Lá onde ele estava, ele ficou 2 dias. Porque para chegar até a casa de Marta e Maria, foram mais outros 2 dias. Ou talvez até mais. Porque quando ele chega lá, já fazem 4 dias que Lázaro morreu. Ele veio só depois da morte de Lázaro. Ainda bem que aquele Senhor que fez a promessa para nós, aquele Senhor que faz a promessa para mim e para você, Ele não depende do pré, do antes, para Ele fazer um milagre. Ele faz o milagre mesmo depois da morte. Ainda que esteja morto, viverá, ele diz, aquele que crê em mim. Há poder para dar vida. Há um testemunho, há muitos anos, eu ouvi de um irmão que vinha do culto, vinha da igreja, família tudo crente, ele, os filhos, povo de oração, que eram frequentes aos trabalhos na igreja, e ele vinha de
de um dos cultos em um tempo muito chuvoso com a sua família. Ele e suas filhas que louvavam, cantavam hinos maravilhosos na igreja. E eles vinham de volta da igreja num carro, e no caminho, muita chuva, o motorista perdeu o controle do carro, e o carro caiu numa ribanceira, num abismo. E era muita chuva mesmo. E ele disse que quando caiu lá embaixo, chegou um moço com uma caminhonete que viu, ia passando também no momento do acidente, e aquele moço parou a sua caminhonete para ver se tinha sobrevivido alguém. E ele disse que quando... E ele contando isso em um programa de rádio, eu lembro que eu ouvi o testemunho dele em um programa de rádio, e as pessoas ligavam para a rádio na hora, chorando, entregando a sua vida para Jesus, ouvindo o testemunho dele. E ele disse que quando o moço desceu a ribanceira para ir lá onde ele estava, ele caído, a filha dele, ele disse que se levantou com a pancada que tinha levado, e quando ele se levantou aqui e procurou a filha, dentro daqueles matos amassados, a filha dele estava lá caída. E o moço chegou e disse assim para ele, disse: moço, como é que o senhor está? Está bem? E ele disse: estou bem. Aí quando ele se dirigiu para a filha, para falar com a filha, o moço disse assim para ele: não adianta não fale com ela, não vai... E ele falando com a filha dele, e o moço dizendo: não adianta o senhor chamar ela não, porque ela está morta. E ele dizia: não, moço. Aí o moço disse para ele: veja a cabeça dela como está virada, ela quebrou o pescoço. E ele disse que era muita chuva, ele naquele desespero, mas com toda a fé, ele dobrou os joelhos, e ele disse assim para o moço: olha, moço, Jesus, o meu Jesus, que eu estava cultuando a ele agora, ele ressuscitou Lázaro 4 dias depois de morto. Ele é poderoso para dar vida à minha filha. E ele começou a orar pela filha dele. Quando ele começou a orar pela filha, enquanto ele orava, a menina lá deitada, imóvel, e ele fazia a sua oração, e ele chorava e dizia: Senhor, tu ressuscitaste Lázaro, 4 dias de morto, Senhor, olha a minha filha aqui. E enquanto ele orava, aí o outro tocava no ombro dele e fazia assim: moço, vamos embora para o hospital, para os médicos lhe examinar, vamos embora. Ele fazia: não, moço, eu não vou não, porque Jesus vai me dar a minha filha. Enquanto ele orava, aí o moço batendo no ombro dele, ele disse que ouviu a voz da filha dele. E quando ele ouviu a voz da filha, o moço ficou assustado, porque a menina realmente tinha se movido, se mexeu, se sentou, e disse, aí falava assim, aí ele fazia assim: minha filha, você está me ouvindo? Estou, meu pai. Aí o moço com apressado agora disse: então, moço, vamos logo para o hospital com ela. Pegou ele, levaram a menina, foram para o hospital. Quando chegou no hospital, enquanto eles iam na caminhada, o que ele ouvia era somente a menina dizer: glória a Deus, glória a Deus. E quando chegou no hospital, os médicos examinaram a menina e dizia assim, e a menina: glória a Deus. E só fazia glorificar o Senhor, glorificar o Senhor. Aí os médicos disseram para ele: olha, sua menina, ela está bem, não tem nenhum trauma não, agora a memória dela foi afetada. Ela está dizendo coisa com coisa o tempo todo. E ele disse assim: é o quê, moço? Ele disse: a menina ela perdeu a memória, a pancada foi muito forte, o senhor tem que ter um pouquinho de paciência. Aí ele disse assim para o médico: o senhor deixa eu falar com ela? Deixo. Ele entrou lá no quarto e perguntou à menina assim: minha filha, você me conhece? Eu lhe conheço, papai. O senhor não é meu pai. Você não esqueceu de mim? Não esqueci do senhor, não. O médico disse: você não sabe o que está falando? Não, eu sei o que estou falando, eu estou glorificando a Deus, papai. Jesus fez um milagre, salvou a vida da gente. E diz que as pessoas corriam dentro daquele hospital para ver o milagre, porque o homem que socorreu eles saiu dizendo no corredor: venham ver, a menina que quebrou o pescoço, que ela está boazinha ali, está falando e está viva. O nome desse homem, Francisco, parece que era irmão Francisco o nome dele. Que testemunho, irmãos, e as pessoas choravam enquanto ele testemunhava na rádio. As pessoas começavam a ligar para a rádio dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus.
Eu quero entregar a minha vida para Jesus. A gente sabe que o nosso Deus é poderoso, a gente já viu o que Ele fez na nossa vida, a gente já contou testemunhos, como já ouvimos hoje à noite, você já contou testemunho na sua vida. Você já experimentou milagres de Deus e livramentos, como Deus foi bom com você. Mas nós somos teimosos em nos deparar diante das promessas do Senhor e dizer, eu sei que isso é possível. Eu sei que se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Ao invés de Marta dizer assim, tá bom, Senhor, eu creio, vamos lá para casa, porque eu tenho o maior prazer de receber o Senhor para sentar na mesa junto com meu irmão e a gente preparar outra ceia daquela deliciosa e nos alegrar e nos alimentar juntos. Ao invés de crer, prefere protelar a bênção, adiar, deixar para depois. Nós temos uma facilidade muito grande de fazer isso. Eu sei de uma coisa, que na casa de Marta, na casa de Lázaro, de Maria, era uma casa que era amada pelo Senhor Jesus. Eles hospedavam Jesus em sua casa, hospedaram em outros momentos. Era uma casa de gente querida de Jesus. E o que a gente sabe é que mesmo, e a gente aprende com esse texto, é que mesmo em casa de gente amada por Ele, querida por Ele, abençoada por Ele, há tragédias, há morte, há dor, há sofrimento, há choro, há lamento. Mas uma coisa é certa, que nunca vai faltar a presença dEle. Ele pode não chegar quando se está doente, Ele pode não chegar naquele momento em que a gente manda chamar, em que a gente grita. Mas Ele vai vir, no tempo dEle, Ele chega. E nunca é como a gente pensa, nunca é como a gente imagina. O problema é que, para nós, a gente sempre espera que as coisas aconteçam da maneira que a gente espera. Porém, a nossa Bíblia, e nós dizemos isso sempre, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo o que pensamos. Tem coisas que a gente pede, tem coisas que a gente nem pede, a gente só faz pensar. Ele é poderoso para fazer além daquilo que a gente pede ou pensa. Tem coisa que a gente pede, tem coisa que a gente só pensa, né? Isso é muito grande para mim, não vou nem pedir. A gente só pensa, se eu pudesse eu teria isso. Na mente, né? Se eu pudesse eu comprava isso. Se eu pudesse eu faria isso. Se eu pudesse eu faria desse jeito. Ele é poderoso para fazer mais do que isso que a gente está pensando. Mais do que aquilo que eu desejo. Mais do que aquilo que eu espero, Ele é poderoso. Mas o problema está sempre aí. A gente está sempre pensando naquilo que a gente pensa, aliás, na possibilidade dele resolver, dele fazer o que a gente quer, o que a gente espera, ou como a gente idealiza. E ele não é como nós. As pessoas levaram a mensagem para ele, Lázaro estava doente. Ele disse para os seus discípulos, primeiro, que Lázaro dorme. Então os discípulos dizem assim, então se ele dorme está bem, né? Ele disse, Lázaro dorme. Aí os discípulos dizem, então se ele dorme está bom. Para quem incomodar, deixa ele tirar um cochilo, né? Vamos para a casa dele hoje, não. Até que Jesus diz que Lázaro morreu e ele vai lá para ressuscitar. Viu o que acontece, irmãos? Todas as impossibilidades surgem para que o milagre do Senhor seja interditado, seja interrompido ou não aconteça na vida da gente. Os discípulos estão lá e quando Jesus diz que vai lá para a casa de Marta, eles dizem, como é que o Senhor vai para lá? Vocês já queriam, lembra que queriam te matar? O Senhor teve que sair de lá para não morrer, lembra não? O Senhor vai voltar lá, nesse lugar. E ele vai e diz, eu vou, sim, porque Lázaro precisa de nós. Nós vamos sim, eu vou lá. E não importa qual o clima, não importa como estão lá, não importa o que creia ou deixe de crer, ele vai lá. Ele vai lá. Não importa como ele vai ser recebido, ele vai lá.
Não importa se ele vai ser recebido com abraços, com palmas, aplausos, ou se ele vai ser recebido a pedradas. Ele diz que vai lá. Porque tem alguém lá que precisa dele. Tem uma família lá precisando do seu socorro. Então, enquanto houver alguém precisando do socorro do Senhor, Ele está disposto a ir lá para fazer um milagre, para fazer maravilhas. Que a gente não permaneça, não persista, que a gente não seja teimoso, insistente como Marta, em dizer, Ele vai ressuscitar, mas hoje não, agora não. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor diz que vai fazer, então louvado seja o seu nome. Se o Senhor fez a promessa, então glorifiquemos o nome dEle como aqueles que já tomaram posse dessa promessa. Se Ele falou de vitória, então que a gente jubile, exalte o nome dEle como vitoriosos em nome de Jesus. Se Ele fez a promessa, tire a pedra. Se Ele fez a promessa, tire a pedra. Não importa quantos dias, não importa quantos crédulos ou incrédulos estão presentes. Se Ele fez a promessa, apenas louve a Ele com gratidão, porque Ele é Deus que cumpre promessas. Jesus, que bom que Ele não desiste ante a teimosia e dureza de coração de Marta. Mesmo diante da ignorância, da falta de entendimento de Marta, Ele não desiste do milagre na vida dela. E aí a gente aprende que muitos milagres aconteceram na nossa vida porque o Senhor foi mais teimoso do que nós na nossa incredulidade e dúvida quanto ao mover dEle, à ação dEle, ao querer dEle em fazer algo na nossa vida. Ele foi mais teimoso, Ele foi mais insistente. Enquanto que a gente endurecia, enquanto a gente não cria, enquanto a gente relutava, enquanto as interrogações era quem dominava a nossa mente, o Senhor trabalhava para que o nome dEle fosse glorificado na nossa vida. E a gente vai observar que grande parte dos milagres do Senhor na nossa vida, ou se não todos os milagres da parte do Senhor para a nossa vida, partirão dEle e não de nós. Porque se dependesse de nós, estaríamos igual Marta. Outro dia, um dia, qualquer dia, vai chegar. Eu creio, eu acredito, eu sei que o Senhor pode, eu sei que se o Senhor falar, as coisas acontecem. Mas fica, eu sei e não toma posse da bênção. Não recebe aquilo que o Senhor está lhe dando, está lhe entregando. É assim como Marta, que muitas vezes, grande maioria dos crentes tem se comportado diante das grandes e poderosas promessas do Senhor. Como se aquele que prometeu, como diz o texto sagrado, que o nosso Deus, o Deus que nos fez a promessa, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz que se Ele prometeu, por acaso não cumprirá. O texto que a nossa irmã Cecília leu hoje à noite, Isaías 43, não é isso? Isaías 43. Ele é o Senhor. O que Ele fala, Ele cumpre. Foi Ele que deu livramento a Israel. Foi Ele que livrou o cativo. É Ele que levanta o caído. É Ele que dá força ao fraco. É Ele que ressuscita mortos. É Ele que dá a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Precisamos crer no Senhor. Crer de maneira que nada nos abale. E mesmo que as coisas pareçam ser tão grandes, a ponto de querer nos imergir, nos afundar,
E diante das promessas de Deus, a gente ser anulado no nosso entendimento quanto a elas. O que nós temos de promessas, de cumprimento delas, na nossa vida e na história da igreja, do povo de Deus, já é o suficiente para a gente crer que não há nada, absolutamente nada e ninguém que possa impedir do Senhor cumprir as promessas que Ele fez a nosso respeito, cumprir as promessas dEle na nossa vida. Ninguém. Ninguém pode impedir. Se é promessas, Ele cumpre. Se Ele prometeu, Ele vai realizar. Não há nada. E é interessante que Jesus, Ele diz palavras maravilhosas nesse texto. Ele diz para os discípulos, para aqueles que estão com Ele, que aquilo que está acontecendo é para que o Filho de Deus seja glorificado. Ei, a dor, a luta que você enfrenta, o problema, a adversidade que vem sobre a sua vida, não é por acaso, não. É para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa situação, por meio disso que acontece na sua vida. Permita que o Filho de Deus seja glorificado no seu viver. Faça da luta, da adversidade que você enfrenta, faça dessa angústia que você sofre, faça disso motivos para que o Filho de Deus seja glorificado, porque afinal foi para isso que Ele permitiu que as lutas viessem sobre nós. Foi para que Ele fosse glorificado e nada mais além disso. Não é porque Deus, Ele olha para você e para nós e nos vê sofrendo e Ele... Não é tão bonitinho meu filho sofrendo, imagina. A mãe olhando e vendo o filho sofrendo lá, o filho sendo machucado e coisa mais linda meu filho sofrendo. Não é que Deus, Ele acha interessante que a gente sofre, mas é que Deus, Ele glorifica o seu Filho enquanto a gente suporta a luta e as aflições. Enquanto nós vivemos e passamos por provas, Deus estará sendo glorificado. E o resultado final é que o nome dEle será ainda mais glorificado na nossa vida. Nada mais além disso, que o nome do Senhor será glorificado naquilo que você está vivendo, ou naquilo que você está sofrendo, ou passando na sua vida. E não importa. Não importa. Às vezes, o crente até pensa, parece que o inimigo escolheu, me selecionou para tentar, para investir contra mim. O inimigo, ele tenta e investe contra todos que servem ao Senhor. Ele luta e quer que todos pereçam, que todos desanimem. Mas que bom que o Senhor diz que aquele que o Pai lhe deu, ninguém se perde. Não se perde. Aquele que o Pai lhe deu é dele. Ele toma conta, ele guarda, ele protege, ele abençoa, ele cumpre as promessas na vida dele. Não importa qual vai ser a notícia que vai chegar e vão dizer para você, Marta e Maria com certeza ouviram por várias vezes, talvez naquele período de enfermidade de Lázaro, até a morte, sepultura e dias depois, Jesus já chegou 4 dias depois da morte dele, ouviu talvez momentos e dias seguidos ali alguém chegar e dizer, teu amigo Jesus não veio, ele não chegou. Talvez a gente ouça a voz da nossa consciência, da nossa mente, dizendo, o Senhor não fez, o Senhor não atendeu a nossa oração, o Senhor não operou milagre, o Senhor não curou, o Senhor não libertou, o Senhor não salvou. O nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Lázaro tinha morrido fazia 4 dias. Quando Jesus chamou para irem até o túmulo de Lázaro, e que foram para lá,
que pediu para remover a pedra, a palavra que ele ouviu deles foi: já faz 4 dias e já cheira mal. O tempo passa para a gente e para ele não. Por isso que eu digo que a gente tem um hábito, não é? Principalmente depois, quando as pessoas entregam a sua vida para Jesus, depois de maduros, de uma certa idade, é dizer assim: eu podia ter aceitado Jesus antes. Não é? Não tem essa história, já ouviu, né, alguém dizer isso, né? Eu podia ter aceitado Jesus muitos anos antes. Em outras palavras, a gente está dizendo, sabe o quê? Jesus me salvou atrasado. Ele não salvou ninguém atrasado, ele salvou no tempo certo, irmãos. Aquele que mais pecou, mais viveu na perdição, mais viveu no erro, mais viveu na desobediência, e ele é alcançado pela salvação do Senhor, ele tem que compreender quanta misericórdia Deus teve dele, oferecendo salvação para ele em tempo oportuno. Então não chegou tarde, a salvação do Senhor nunca chega atrasada, ela sempre chega no tempo certo. O sangue do Cordeiro foi derramado para salvar e para purificar o mais vil pecador, diz a sua palavra. Quanto mais se perdoa, mais se ama. Lembra da parábola? Aquele a quem foi perdoado 50 denários, Senhor. A quem ele amava mais. Jesus diz, ao que perdoou 50, ao que perdoou 500. Aí disse logo, aquele que perdoou 500, aquele que foi perdoado uma dívida maior, é claro. Então, quanto mais houve pecado, quanto mais uma vida de perdição, tem que se entender quanto foi a misericórdia bondosa de Deus na vida dessa pessoa. Como Deus foi bom comigo, como Deus foi bom com você. A misericórdia do Senhor chegou no tempo certo na nossa vida, antes da nossa perdição, antes da nossa morte, antes da nossa condenação. A misericórdia do Senhor chegou até nós. Então, quantos disseram para Marta, ele não veio. E agora que ele chegou, dizem, já faz 4 dias que ele está morto. E até, dizem, já cheira mal. Não importa para ele se foi antes dos 4 dias ou se ele chegou depois. O milagre continua com ele. Eu não tenho milagre para você, mas ele tem. O celeiro de milagre dele nunca se esvazia, está sempre abastecido, repleto, para abençoar a vida daqueles a quem ele prometeu. Ele cumpre promessas. Que a gente possa viver essa esperança de que não importa quantos dias, não importa quanto tempo, não importa qual a circunstância, não importa qual o momento, o importante é que o Senhor é quem deu a palavra. E o que ele disse foi, o seu irmão vai ressuscitar. Talvez hoje à noite não seja, a palavra não seja, vai ressuscitar. Talvez seja, o Senhor esteja dizendo hoje, essa enfermidade será curada. Talvez a palavra do Senhor hoje à noite seja, esse mal vai passar. Talvez seja, esse mal vai sair. Talvez a palavra do Senhor seja, esse é o tempo de mudança. Chegou a hora da transformação para a glória do Senhor. Mas tudo será para a glória dele. Tudo será para a glória do Senhor. Viva a sua vida para que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo nos momentos mais obscuros e mais difíceis. Que o Senhor seja glorificado no seu viver, em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos a Deus.
uma das falas de Jesus ao Pai quando estava diante do túmulo de Lázaro. Nós não fizemos essa leitura hoje, essa parte não. Mas uma das falas de Jesus quando estava diante do túmulo de Lázaro foi: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Foi uma das falas de Jesus diante do túmulo onde Lázaro estava sepultado. Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Nessa noite nós estamos diante dele, diante do Senhor. Diante daquele, aqui mesmo diante de tanta relutância, diante de tanta resistência por parte de Marta, incrédula quanto ao poder de fazer o milagre imediato. Ele não voltou atrás, mas ele permaneceu firme com seu propósito de restabelecer, de trazer Lázaro à vida. Estamos diante dele hoje à noite. Não somos o Jesus que estava lá orando, mas somos herdeiros com Cristo, diz a palavra. E podemos hoje também, por causa do Senhor Jesus, declararmos a Ele: Pai, Tu és o nosso Pai. Como Jesus, nós podemos dizer: Pai, te agradeço, porque o Senhor me ouve. Oremos ao Senhor. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque nós te ouvimos. Ouvimos a tua palavra nessa noite, Senhor. Ouvimos o que foi dito a Marta. Ouvimos, Senhor, como o Senhor repetiu para ela que o Senhor era a ressurreição e que seu irmão haveria de ressurgir. Pai, mas quantas vezes nós, como Marta, paramos e não ouvimos ou não entendemos o que ouvimos de Ti, Senhor. Que nessa noite, ó Deus, não importa o que nos acometa, não importa o que aconteça na família, no lar, na casa, na vida de alguém aqui, o que não importa o que esteja no seu coração, na sua mente. O que nos importa é que o Senhor está aqui hoje à noite, Pai. E que assim como o Senhor ouviu a Jesus, o seu Filho, em sua oração diante do túmulo de Lázaro, sabemos que o Senhor também ouve a nossa oração, ouve o clamor dos seus filhos. Nós podemos, Senhor, pela fé, diferente de Marta, dizer o seguinte ao Senhor hoje à noite: nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos porque o milagre veio. Nós te damos graças porque o milagre chegou na nossa vida. Porque nessa noite o Senhor renovou a promessa. Porque nessa noite o Senhor renovou a nossa esperança. Nós te louvamos, Senhor. Eu louvo o teu nome. Eu preparo, ó Deus, a mesa para celebração, para jubilar, glorificar o teu nome. Que bom que o Senhor chegou a seu tempo na nossa vida. Que bom que o Senhor chegou a seu tempo na nossa luta, na nossa aflição, no nosso choro, na nossa dor. Que bom que o Senhor chegou a seu tempo na enfermidade, na nossa família, na nossa casa. E onde havia, Senhor, a sombra negra, Senhor, da dúvida, da interrogação, da angústia, da aflição, Pai, se acende a luz da esperança, da convicção, da certeza na promessa de que o Senhor é fiel para cumprir. E que não importa, Senhor, quantos à volta estejam dizendo: mas já fazem 4 dias, já fazem meses, já fazem semanas, já fazem anos que vemos nessa luta, que vem nessa peleja, já se fazem muito tempo, muito tratamento, muito medicamento. Não importa, Senhor. O
que importa é que nós estamos diante da Tua palavra, diante da Tua promessa. E todas as vezes, Senhor, que nós ouvimos a Tua promessa, nós nos abraçamos a ela. Nós nos apegamos a ela, nós nos agarramos a ela e declaramos: obrigado, Senhor, porque a promessa chegou mais uma vez. Porque a promessa veio ao nosso encontro. Porque o Deus da promessa está conosco e a Sua palavra não volta atrás. E que não importa o que iremos ouvir daqui para frente, Senhor. O que importa é o que nós recebemos do Senhor diante do Seu altar pela Sua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, que aquilo que pareça estar, ó Deus, falido, acabado, morto, enterrado, esquecido talvez de orarmos, seja reativado novamente a esperança, a fé, a convicção, a certeza, os votos, as orações, os rogos, a intercessão ao Senhor. Porque o Senhor é Deus que cumpre promessas. Louvado seja o Teu nome. Senhor, seja na família, seja no casamento, seja a cura, seja um milagre que for, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra. Nós confiamos na Tua promessa. Seja na vida do filho, Senhor. Seja na vida dos pais. Seja entre os casais. Não importa. A promessa, Senhor, é Tua. E nós tomamos posse dela nessa noite. E declaramos: obrigado, Senhor. Se é cura, se é saúde, ó Deus, glórias ao Teu nome. Não importa de onde surgiu, não importa de onde vieram, não importa as raízes do problema. O que importa, Senhor, é que a solução está no Senhor e na Sua palavra. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. Só lembrando, durante o culto nós temos ali, no Data Show, as informações.